Bom dia, paz e graça do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra vinda da parte de Deus e quero estar fazendo isso para obedecer ao Senhor quando Ele ministrou a palavra ao meu coração para pregar em tempo e fora de tempo. E assim também Ele ministrou no meu coração a parábola dos filhos, do pai que chamando os filhos para a vinha, para trabalhar na vinha. Um disse que iria e não foi, e o que disse que não iria acabou indo, e este que fez a vontade do Pai. Então, eu quero ser este que fez a vontade do Pai. A palavra que eu tenho para compartilhar da parte de Deus está em Marcos, no seu capítulo 8, versículo 22. Diz assim a palavra. Eles chegaram a Betsaida e trouxeram a Jesus um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Ele, levantando os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos e ele começou a ver claramente, ficando restabelecido. E já via ao longe com nitidez tudo. Jesus o mandou ir para casa, dizendo: Não entres na aldeia. Glória a Deus. O Espírito Santo ministrou essa palavra ao meu coração para compartilhar com os amados, pois a igreja, a noiva de Cristo, depois da pandemia, na verdade, durante a pandemia ela sofreu muito. E após pandemia, ele tem percebido que há uma cegueira espiritual na Igreja de Cristo. E essa palavra hoje ela veio como uma súplica, um rogo do Espírito Santo. Aleluia. A qual pede que Jesus toque na noiva. Aqui nesse período Jesus estava na terra e ele pôde tocar fisicamente. Mas hoje o Espírito Santo está clamando e suplicando para que a palavra, o verbo, hoje nos toque, para nos dar um direcionamento, para restabelecer a nossa visão do alto. Porque a gente entrou em uma aldeia. Aqui esse cego estava na aldeia de Betsaida. Jesus, para começar a cura, o processo de cura, tirou ele da terra, tirou ele de Betsaida. Qual é a Betsaida que nós nos encontramos hoje? Que tirou a nossa visão do alto, que nos deixou cegos espiritualmente. Será que essa Betsaida é uma busca desenfreada pela conquista aqui na terra? Será que essa Betsaida são distrações? Será que essa Betsaida é uma insatisfação no coração? Essa Betsaida, será que é uma ansiedade desenfreada? Será que essa Betsaida já é uma preguiça espiritual, um esmorecimento na fé? Qual é a Betsaida que a gente precisa sair? Sendo que o cego, quando saiu, ele se permitiu ser tomado pela mão. Que essa palavra hoje possa nos tomar pela mão, para que verdadeiramente a gente entre no processo de restabelecimento da visão espiritual. É muito sério isso, igreja. E o Senhor bradou muito ao meu coração nessa palavra. Perceba que o cego não era cego de nascença. O cego já enxergou um dia. Porque quando o cego, no processo de restabelecimento da visão, no primeiro passo, ele pôde distinguir o que ele estava vendo. Ele falou para Jesus: Eu vejo os homens como árvores. Ou seja, a noiva de Cristo já teve uma visão belíssima do que é eterno, do que é verdadeiro, do que é
do que realmente importa. A visão da noiva já foi uma visão espiritual muito clara. E hoje muitos estão duvidosos. Aleluia. Hoje muitos estão duvidosos até mesmo do que o Senhor pode fazer. Então, Ele não está falando de um cego de nascença. Ele não está falando de alguém que nunca enxergou. Ele está falando de pessoas que já entrou no Santo dos Santos e que já sabe qual é o lugar onde deve ficar. Qual o lugar que precisa voltar. Quando Jesus termina de restabelecer a visão, ele dá 2 direções para o cego, que naquele momento já não era mais cego. Glória a Deus. O cego, ele passou a enxergar quando ele se permitiu ser tocado, quando ele se permitiu ser tomado pela mão, quando ele se permitiu entrar no processo do milagre, no processo de restabelecimento. E para se firmar, não perder mais a visão, Deus deu a ele, Jesus deu a ele 2 direcionamentos. Vá para casa e não entre na aldeia. Vá para o lugar secreto. Vá para o lugar de intimidade. Vá para o lugar que você está acostumado, que você já experimentou e que sabe que é muito bom. Volta para casa de intimidade, de relacionamento para com o Senhor. Se o processo é o processo de jejum, oração, palavra, se permita. Propósito, se permita, para que a sua visão venha a ser restabelecida. E 2 direcionamentos. Vá para casa. E não entre mais nas distrações. Não entre mais na busca desenfreada pela conquista terrena, porque céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não passará. O nosso lugar não é aqui. Nós somos peregrinos, somos estrangeiros. Então não permita que esse sistema do mundo de que você só é alguma coisa, que você só é de Deus, se você for abençoado com bens materiais. Saia dessa Betsaida. Saia desse pensamento. O nosso lugar está pronto nos céus. A nossa morada é os céus. Se é para ajuntar tesouros, ajunte tesouros nos céus. Não é pecado querer conquistar as coisas materiais. O Senhor, Ele tem prazer em abençoar. As bênçãos dele são as que enriquecem, não acrescentadores. Não acrescenta a separação. Não tira a visão do que realmente é eterno. Ele declara: buscar em primeiro lugar. Então, que a nossa busca em primeiro lugar não venha a ser os bens materiais, não venha a ser as bênçãos aqui para mostrar para pessoas que você tem Deus na sua vida. A partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo, o Espírito Santo entrou em nós. Nós somos templos e moradas do Espírito Santo. E é por isso que o rogo, a súplica hoje é do Espírito Santo. Para que essa palavra hoje nos toque e para que a gente entre no processo de restabelecimento da visão espiritual, da visão do alto. Só para que a gente fique mais atenados nessa palavra, Betsaida é uma das 3 cidades e penitentes a qual foi condenada por Senhor Jesus, pelo fato delas terem provado prodígios e maravilhas, mas mesmo assim
Os homens ficaram endurecidos. E para ela não haverá mais peso no julgamento. Perdão, haverá mais peso no julgamento. Está lá em Mateus 11, 21. Ela faz parte das 3 cidades impenitentes, a qual está condenada a ter muito mais rigor no julgamento. Saia de Betsaida. Ou seja, se permita sair de Betsaida. E quando a sua visão for restabelecida, não entre mais nela. Amém? Que essa palavra venha clarear a sua mente, venha tocar e que verdadeiramente as nossas visões venham ser restabelecidas para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus.